Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção, voltando aos vídeos semanais aqui no canal. E nesse retorno trago um assunto que faz parte do PCM, mas principalmente da gestão da manutenção, porque uma das principais estratégias da manutenção são os planos de manutenção preventiva sistemática. É aqueles planos de manutenção que buscam prevenir problemas numa estratégia de evitação de falhas, né? Esses planos, né, a gente estrutura eles, coloca lá dentro do nosso CMMS, etc. Ele vai emitir as ordens de serviço conforme o tempo passa. E esse tempo pode passar de duas formas, ou por orímetro ou por calendário. E hoje eu vou explicar exatamente, né, não dizer o que é melhor, o que é pior, né, se o orímetro ou calendário, mas dá para vocês um conhecimento de como escolher isso, como avaliar isso, né, de forma correta. A gente pode basear um plano de manutenção tanto em orímetro como em calendário. Tempo orímetro, tempo calendário, né? Normalmente manutenção é assim que a gente trabalha. Tem outras maneiras de tu fazer a contagem do tempo, né? E aí não seria bem tempo, seria ciclos, né? Para te definir o que seria o quantitativo do definidor das ações, das atividades do teu plano de manutenção. Então, se tu definir que tu vai usar tempo calendário e as tuas manutenções vão ter uma frequência mensal, então a cada mês tu vai fazer aquela manutenção do plano. Se tu definir que é orímetro, e aí tu vai ter que definir um número de orímetro. Então, se for 500 horas, a cada 500 horas tu vai fazer aquela manutenção que tu colocou no plano. Mas pode ser ciclo também. Então, a cada 2.000 ciclos, né? Então, quando fechar esses 2.000 ciclos, tu vai lá e faz a manutenção que tu colocou no plano. Então, o definidor da frequência, né, tem que ser escolhido conforme as tuas possibilidades de gestão, né? É uma coisa muito importante, vou falar um pouco disso. O que é melhor por equipamento e o que tu consegue controlar. Porque existem empresas que não conseguem controlar via orímetro, né? E o calendário acaba se tornando mais fácil. Existem empresas, e aí, claro, que tem um pega-ratão aí, né? Existem empresas que orímetro e calendário não faz sentido e acaba controlando via ciclo, né? Então consegue contar o ciclo, a máquina conta o ciclo e usa isso como meio de controle da frequência. Então é possível fazer dessa forma também. Mas é importante nós entender o seguinte: independente do que eu vou escolher, e o que eu vou me deter mais em tempo orímetro e tempo calendário, que isso é uma coisa extremamente fundamental para, sei lá, 70% da estratégia da manutenção, justamente porque a estratégia da manutenção ela vai ser muito maior sistemática do que condicional, deveria ser e tem que ser, né? Eu já expliquei várias vezes aqui que a manutenção condicional ela é muito importante no lugar dela, mas ela é uma antessala da falha. Então, se tu depender da manutenção condicional, tu vai ter muitas falhas, muitos pedidos, muitos processos de PCM, isso é um pouco complexo, né? Eu já expliquei em outros vídeos. Para a gente definir se tempo calendário, orímetro, etc., a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: regime de trabalho da máquina. Toda máquina tem um regime de trabalho. Toda ela, né? Então, quando tu vai comprar uma máquina, o teu fornecedor, ele precisa te fornecer o regime de trabalho da máquina, né? Então, tem regimes de trabalho que vão ser 12 horas por dia, 15 horas por dia, 24/7, né? 24 horas por dia por 7 dias. Normalmente não é 24/7. Normalmente, né, eu já peguei máquinas aí que o regime era 12 por 24. Então trabalhava 12, estava pensado para trabalhar 12. Isso não significa que ela não vá poder trabalhar 24 horas por dia. Não é isso. Ela pode. Só que tu tá roubando horas da frente, né? Então,
tu vai chegar em, sei lá, 3.000 horas de trabalho muito mais rápido. Então, se tu for ler o manual, e aí é importante que vocês tenham acesso, né? Quando não tem, geralmente a gente não tem, né? Mas quando a gente tem ali o manual do proprietário, né, da máquina, etc., vai te dizer lá que as manutenções, normalmente ele vai te fornecer uma informação orímetro, uma informação calendário, né? A cada 5.000 horas trocar tal coisa, a cada 3.000 horas trocar tal coisa. E é importante você entender o regime de trabalho da máquina, né? Ó, a máquina ela foi projetada para trabalhar nesse regime, né? Ah, está trabalhando no regime a mais. E aí entra a outra informação, regime operacional da tua empresa, ou caramba, empresa para aquela máquina. A máquina tem um regime de trabalho de 12 por 24, mas a tua empresa está usando 24 por 24. Né? Está utilizando a máquina aí 24 horas por dia. Ok, tudo bem, não tem problema. Isso não é em si um problema, né? Na realidade, em alguns casos tem que ser assim. Só que isso acelera o processo de desgaste da máquina. E é isso que você tem que começar a entender. Isso acelera o processo de degradação da máquina. Isso vai acontecer e às vezes testa a resistência de alguns componentes que acabam não aguentando e acabam falhando antes. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E aí só o conhecimento intrínseco da máquina que você vai entender. Bom, mas você sabe também que não existe, ou existe em alguns casos, e a máquina tem que ser projetada para isso, 24/7 por 365 dias. Ou por 400 e não sei quantos dias, por 1 ano e meio, por 2 anos, por 1 ano. Não, normalmente existem essas curvas sazonais típicas, né, da tua empresa. O que é isso, Bruno? O que é isso? O que é curva sazonal? Eu tenho um vídeo sobre isso no canal que eu vou explicar brevemente. Então, no eixo Y aqui, utilização relativa da produção. Né? Eu consigo desenhar. Então aqui, ó, utilização relativa. Né? Quanto que se utiliza de toda a planta. Né? E aqui, tempo, né? Para baixo, aqui tempo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro. 1 ano. Então, por exemplo, aqui na soja, né? Soja começa a ter um pico de utilização, vai caindo, 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 caindo. Então quer dizer que aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, dentro da soja, tu tem mais disponibilidade de máquina do que aqui. Aqui é pico, pico de utilização. Nesse pico de utilização, aqui, ó, exatamente aqui, ó, o pessoal está utilizando 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui não, aqui está utilizando muito menos. Então, conhecer essa curva, né, de utilização das tuas máquinas, da produção da tua empresa, é uma coisa importante. Porque aí você não faz, né, a besteira que muitos de nós fizemos, de colocar manutenções importantes aqui. Eu não posso colocar manutenção importante aqui. Eu não posso colocar uma manutenção importante num pico de utilização do equipamento, sendo que eu tenho muitos meses e muitos dias onde o equipamento não está sendo utilizado a pleno. Né? E aqui entra outro conceito, até para mim explicar isso para vocês, que é taxa de utilização do equipamento. O que é a taxa de utilização do equipamento? Aquelas curvas ali de baixo, eu estou explicando que é uma taxa de utilização da tua planta industrial como um todo. Perfeito? Não do equipamento em si. Mas a taxa de utilização do equipamento é o quê? Quanto tempo o equipamento é efetivamente utilizado no mês. Né? Qual a porcentagem de tempo que ele é utilizado no mês. Então, um mês, né, tem 720 horas. É 24 vezes 30. 720 horas. Legal, legal. Se eu tenho uma taxa de utilização de 0,5, quer dizer que o equipamento é utilizado 360 horas no mês. Ah, Bruno, mas como é que faz o cálculo invertido? O cálculo invertido é tu pegar as horas que ele trabalhou no mês, igual 360, e dividir pelas horas disponíveis no mês. Não é bem assim, tu tem que descontar manutenção, tempo de manutenção preventiva e tempo de manutenção corretiva, para ser mais assertivo, mas conceitualmente tá bom, vocês já estão entendendo
para mim é o que importa. Então, se a taxa de utilização do equipamento, aí convertendo aqui para porcentagem, é 50%, quer dizer que 50% do tempo ele está sendo utilizado, 50% do tempo ele está disponível. Ó, o que a manutenção quer? Disponibilidade de equipamento. Só que se eu tenho, em dado mês, uma taxa de utilização de 80%, programar manutenção aqui é só para discutir cooperação, eles não vão te liberar. E aqui já é uma análise um pouco mais estratégica de plano de manutenção, que deveria rodar dentro de uma engenharia de confiabilidade, deveria rodar dentro de uma engenharia de manutenção. Tentar entender exatamente quando que eu vou encaixar as manutenções dentro do calendário da empresa, que eu impacte menos a produção. Porque os equipamentos estão lá para produzir, não para dar manutenção. Legal? Então, é importante, antes de a gente pensar em plano e etc., refletir sobre o regime de trabalho da máquina, refletir sobre o regime operacional da tua empresa, refletir sobre curva, né, de utilização relativa da tua planta e refletir sobre a taxa de utilização do equipamento. Coisa extremamente importante. Né? Legal? Legal. A taxa de utilização do equipamento, salvo se não for o equipamento que rode, que seja um equipamento de infraestrutura elétrica, por exemplo, só vai parar quando tiver parada elétrica. Então ele vai ficar sendo utilizado 24/7 mesmo. Né? Quando tiver parada elétrica, tu tem que fazer alguma coisa nele, se for necessário, né? Que mantenha ele operando mais um ano. Né? Isso aqui que você tem que entender, que tipo de equipamento você está lidando. Porque existem equipamentos que vão precisar de uma manutenção, uma intervenção para durar um ano, e existem equipamentos que vão precisar de 12 manutenções para durar um ano. E essas 12 manutenções distribuídas dentro daquele ano. Só que você tem que entender a taxa de utilização, porque às vezes você não vai ter essa disponibilidade. E aí tu botar isso no plano já é meio que morrer na praia, né? Ou no mar, nem na praia, porque tu não vai ter a disponibilidade do equipamento e a operação não vai te liberar. Por algum motivo. Né? Legal. Bom, beleza. Dito isso, a gente pode avançar para essa questão de tentar entender o tempo calendário e o tempo orímetro. O orímetro é o mais preciso. O calendário é o mais previsível. Se eu fosse dizer assim, bom, se eu pudesse escolher entre os dois, eu sempre escolheria o orímetro. Por quê? Porque é mais preciso. Mas isso acaba sendo um problema às vezes, porque tu vai perdendo um pouco a previsibilidade. Então, às vezes, partindo do pressuposto que tu analisou a taxa de utilização do equipamento e as curvas de utilização relativa da tua empresa, às vezes é melhor você, através do orímetro, converter para calendário. E não trabalhar com orímetro. Depende. Né? Mas se puder, sempre trabalhar com orímetro. É mais preciso. Só que tu precisa criar alguns heads, algumas seguranças. Não pode, de forma alguma, você estipular que aquela manutenção tem que acontecer a cada 500 horas e você colocar isso no plano e quando der 500 horas tu pedir para parar o equipamento. Por quê? Tu tem que planejar, tu tem que programar e não vai ser com as 500 horas. Então tu vai ter que criar um head. O que é um head? Se a necessidade de 500 horas, você vai ter que baixar para 450, 400, para dar tempo de rodar todo o processo de manutenção e também tu ter a liberação do equipamento. Agora, se isso já vai cair num período complicado, aí, meu amigo, aí é complexo. Então, eu já vou marcar aqui uma coisa. Vamos pensar que a nossa empresa, o pico de produção é maio, junho, julho, agosto. Legal? E vamos pensar o seguinte, que a troca do componente X, ela tem que acontecer a cada 720 horas. O que isso significa? Significa que mensalmente eu vou ter que trocar esse componente. Não tem choro, não tem vela. E aí eu posso tentar entender várias coisas. Eu realmente preciso trocar esse componente a cada 720? Será que se eu colocar um componente um pouco mais robusto, com uma resistência maior, eu não consigo aumentar isso? Não sei. Talvez valha a pena, talvez não. Não sei. Não sei. Vamos lá então. Se tu colocou que vai ter que trocar esse componente a cada 720, né? E se isso for uma necessidade, nós estamos entendendo que em maio, junho,
julho e agosto, tu vai ter uma taxa de utilização de 0,8. 0,8 nesses meses aqui. Isso quer dizer que, se é 720 horas no mês, a taxa de utilização é 0,8, então a gente só vai multiplicar para ver quanto que ele vai trabalhar. Deixa eu só travar isso aqui. Travar K11 e 4. Então ele vai trabalhar, estimado aqui, ó, nós estamos no planejamento estratégico do negócio, que vai trabalhar 576, né, horas por mês. E aí nos outros, ele vai trabalhar 0,5, 0,4, 0,4, em janeiro 0,3. Né? E aqui depois eu vou replicar para cá, que vai ser isso aí, tá tudo lindo. E aí a gente já vai multiplicar aqui para ver quanto que ele vai trabalhar. Ó. Aqui nós temos um primeiro problema para vocês entenderem essa diferença entre horímetro e tempo calendário. Se é por horímetro, eu vou ser mais preciso. Então, quando der 3 meses eu troco uma peça, mais ou menos, né? 720. Aqui a gente pode botar como segurança, trocar a cada 680, 40 horas de segurança aí, né? De rede, que nem eu falei. Janeiro e fevereiro, vamos supor que tu trocou 31 de dezembro a peça. Agora, janeiro ele trabalhou 216 horas, fevereiro ele trabalhou 288. Aqui está 504. Aí aqui, em março, ele trabalhou mais 288, 792. Opa, aqui em março eu troquei a peça. Aqui em março, amarelinho, troquei a peça. Ok. E ele começou a contar de novo. 360 horas. No meio de maio, eu vou ter que trocar essa peça de novo. Porque ela já está aqui dentro já fechou aqui 936 horas. Vocês estão vendo aqui. Eu vou ter que trocar essa peça de novo. Não vão me liberar. Por quê? Porque está tendo uma taxa de utilização de 0,8. Provavelmente não vão me liberar. E aí ele já trabalhou 1.512 horas. Junho não me liberam também. Quebra. Troca a peça na corretiva, começa a contar o horímetro de novo. É importante. Quando eu tenho uma estratégia de horímetro, é importante que eu zere os horímetros na troca da peça. Senão eu perco o controle. E tu vai conseguir fazer esse tipo de controle? Deveria. É simples? Não. Mas primeiro, a tua empresa, a tua equipe, ela já precisa estar adaptada a uma rotina de preencher o horímetro em ordem de serviço. Senão, não vai acontecer. Então quebrou, trocou na corretiva, papapá, trabalhou mais 572, trabalhou mais 1.152, e aí em setembro tu tem uma baixa, uma disponibilidade mais alta e tu consegue trocar. Vai acontecer? Não sei. Aqui está o risco. Vocês entenderam o risco. Né? Bom, mas aí, Bruno, não quero assim. Vou fazer isso aqui por calendário. Então, por calendário, eu vou ter que trocar isso aqui, vou ter que fazer uma ponderação, né? Então, vamos ver a média. A média de trabalho está dando 384 horas. Normalmente quem faz calendário faz assim. Então a média de trabalho está dando 384. Tá? Então 384 para 720, né, tu vai botar aqui 384 vezes... Ah, Bruno, tu está muito rápido. Cara, bota no 3.1.0.5. 384 vezes 2, ó, 768. Já passou um pouquinho, mas passou pouco. Então, essa manutenção ela vai ser a cada 2 meses. Aqui, né, até vou botar o mesmo aqui, ó. Frequência aqui, bimestral. Pelo tempo médio. Aí vocês já perceberam que pelo tempo médio é uma furada. Porque vai ter pico de uso aqui no 0,8 e já tomou um chumbo. Então o que vai acontecer? Nós vamos trocar uma peça aqui. Depois nós vamos trocar uma peça aqui. Nós vamos pedir para trocar, né? E aí depois nós vamos trocar uma peça aqui. Já estourou. Vai dar corretivo. Depois nós vamos trocar uma peça aqui, se nos liberarem, né? Porque às vezes não vão nos liberar. Depois nós vamos trocar uma peça aqui. Depois nós vamos trocar uma peça aqui. Bom, o que é importante entender?
Quantas peças eu troquei? Se tudo desse certo, que não vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Eu troquei 6 peças no tempo calendário. Então eu vou botar aqui 6. Legal? Tempo calendário, troquei 6 peças. No orímetro, eu troquei aqui a primeira em março, uma. Depois eu ia trocar aqui 2, 3. Na realidade, 3, 4. 3, 4, 5. Trocar 5 peças, quase que a mesma coisa. Se não me liberasse. Mas o mais caro, pessoal, não é a peça em si. O mais caro é tu não conseguir fazer a manutenção ela quebrar no meio do processo produtivo. Esse é o problema. Então, beleza. Não tem diferença de custo aqui, tem uma diferença de lucro cessante, etc. Com o orímetro seria mais preciso, né? Tem que trabalhar com head, que nem eu falei. Mas vocês estão entendendo que qual é a chance do cara conseguir fazer essa parada aqui? Talvez isso aqui vai ser uma só, ele não vai conseguir fazer as duas. Talvez venha quebrar. Só que é importante entender aqui uma coisa que às vezes a gente não é ensinado. Que você precisa montar uma estratégia de manutenção para o teu equipamento que ele suporte o maior período produtivo da empresa. Às vezes não é necessário. Então, às vezes, teu equipamento está inadequado, a peça está inadequada. Então, se tu tem 0,8 aqui, ó, de taxa de utilização, quer dizer que, e aí é importante, extremamente importante entender isso aqui, a tua empresa vai trabalhar 576 horas. Tu vai ter disponível 144 horas no mês para fazer manutenção. Não vai ser 144 horas porque tem setup, tem não sei o que, tem incerteza, etc. Mas algum tempo tu vai ter. Se for necessário encaixar essa manutenção, você vai ter que encaixar ela onde não impacte a empresa. Ah, é no turno C, é na madrugada, é no domingo, é não sei o que, é no turno B. Não importa. Porque aí você consegue aproveitar a oportunidade. Junto com o PCP, alinhar isso aí certinho, papapá. Só que assim, isso aqui tudo são simulações que a gente está pensando baseado na curva de utilização relativa da tua planta. Só que também uma coisa importante vocês entender é que quando vocês colocam um tempo calendário, vocês vão acabar trocando peça que está relativamente boa. Né? Porque eu estou colocando que a taxa de utilização foi 0,4 aqui, mas ela pode ser 0,1. E mesmo assim, tu vai ter que trocar peça porque o teu plano vai emitir. Então, por isso, esse é o problema do tempo calendário. Que às vezes tu vai trocar peça que, considerando a média, né? Porque no plano não sei se tu vai conseguir mexer no plano para considerar esses picos de trabalho. É muito provavelmente que não. Que nenhum CMMS vai conseguir fazer isso. Talvez nem uma planilha, né? Porque quando tu coloca lá a frequência mensal, é mensal. É bimensal, é bimensal, é bimensal. Né? É trimensal. É 3 meses, é 2 meses. Então não adianta, não tem como fugir. Tu fixou isso. Só que as horas, a taxa de utilização da máquina é uma coisa completamente variável dependendo da estabilidade operacional da tua empresa. Por isso que é importante conhecer isso aqui, essas curvas que eu falei, né? As curvas de utilização relativa da tua planta e a taxa de utilização do equipamento. Salvo mais um problema, que esse aqui é onde a gente está analisando uma atividade num plano de manutenção. Eu não vou entrar mais nisso aqui, porque senão a gente vai levar muito tempo, eu nem sei quanto tempo já está rolando, mas se eu tiver revisão X e ela não bater junto com a troca do componente Y, eu vou ter que pedir mais uma vez o equipamento para parar. E aí é importante que vocês comecem a aglomerar as paradas possíveis que não tenham uma sobreposição de trabalhadores. Fazer as manutenções tudo ao mesmo tempo. Para quando disponibilizar o equipamento, disponibilizar ele para ficar trabalhando, não ficar pedindo para parar toda hora, incomodando. Porque não vem, não adianta. Assim, ó, eu já fui que nem vocês, que fica pensando assim, né, mas a operação não libera, porque não sei o que, não sei o que lá, e não estão nem aí, quebro tudo. Sim, de fato, existe isso. Mas, imagina o seguinte. Imagina agora o seguinte. Você marca uma viagem para sexta-feira,
quinta-feira, sexta é feriado. Aí você vai sexta, sábado, domingo, vai estar viajando, volta na segunda-feira, coisa linda. Aí o mecânico do teu carro diz que quer o carro no sábado. Não, cara, no sábado não, vou viajar, como é que eu vou te dar meu carro no sábado? É justamente isso que vocês fazem às vezes. É pedir o equipamento bem quando o cara está viajando, quando ele está produzindo. E aqui não estou isentando, dizendo que os caras produzem bem, não quebram os equipamentos. Sim, eles quebram os equipamentos, eles destroem tudo. Uma operação predatória, eu diria, né? Mas mesmo assim, se tu não aprender a agir estrategicamente, tentar refletir sobre essas coisas muito antes de emitir o plano, muito antes de tu começar a pedir equipamento, tu vai tomar chumbo e ferro, não adianta, não vai mudar. Não vai mudar. E assim, é muito desgastante, entendeu? Eu estava conversando com um colega meu, eu falei, cara, o negócio é o seguinte, é uma manutenção só. Ah, mas o componente não vai aguentar, vamos botar um componente mais porrada nesse negócio. É uma só, cara. Vai ficar o mês inteiro enchendo o saco e discutindo cooperação, é uma só, meu amigão. É que nem parada de subestação, bota a rodar a subestação, ó. É isso aí. Mas entendam isso que eu vou falar para vocês. O bate-boca, que vocês estão acostumados, acontece aqui, ó. Deixa eu desenhar de novo. Aqui, ó. O bate-boca acontece aqui, ó. O bate-boca acontece aqui, ó. Quando a taxa de utilização está alta. Só que vocês não se planejaram, não se programaram, não pensaram estrategicamente para fazer as coisas aqui, ó, quando possível. Ou aqui, ó, quando a taxa de utilização está baixa. Aí você fica pedindo equipamento aqui, ó, e aqui, ó, e aqui, ó. Não vai receber. É só para dar estresse e briga, não adianta nada. Então aprenda. Se tem uma coisa que pode tirar desse vídeo, é aprender a ter uma manutenção centrada no negócio. Entendendo como o negócio funciona, né? Que pode ser um tema de um próximo vídeo. Então, mas eu vou escolher orímetro ou vou escolher calendário? Depende. Todos têm seus prós e contras, você precisa entender o que você vai fazer e tudo parte dessa reflexão que eu ensinei vocês hoje. Legal? Se vocês gostaram, né, convido vocês a apoiar o canal, né, tem o link do Apoia-se aqui, se inscrever, compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário. Um abraço, valeu, tchau, tchau.